Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, vamos ler aqui o versículo 1 ao 5. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Que texto, né? Muita coisa para falar, como eu disse agora. Eu estou tentando o máximo possível resumir para não ficar cansativo, mas você já notou que tem muita coisa para falar. É um capítulo curto, né? São poucos versículos, são 17 versículos, mas com um texto assim, muita profundidade. Mas vamos lá. Como eu disse, sempre fazemos primeiro a exegese, primeiro entendendo o que Paulo quis dizer para Timóteo naquele contexto e depois fazendo uma aplicação. Vou pedir um favor para você, justamente em relação ao tempo. Preste muita atenção no texto. Faça exatamente isso que nós fazemos. Imagine o que Paulo queria dizer quando ele escreveu isso. Lá para Timóteo, que recebeu essa carta, que estava em Éfeso, Paulo estava lá na prisão, na Medina, escreveu essa carta para Timóteo em Éfeso. O que Paulo estava querendo dizer naquele contexto? E aí você pode já aplicar, enquanto estamos lendo, você já pode pensar na aplicação, pode adiantar a aplicação. Você vai ver como você vai entender muito melhor. Então, no versículo 1, Paulo disse: você precisa saber disto, Timóteo, você precisa. As últimas palavras de Paulo, sabendo que vai ser executado, o que é tão importante, o que ele precisava de saber, o que Timóteo tinha que saber, mas você precisa saber disto. 2 pontos. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então nós temos que analisar aqui o que são esses últimos dias, que nós já analisamos, nós já estudamos, não é a primeira vez que temos essa expressão, já comentamos aqui, então vamos poder falar de forma mais resumida, e esses tempos difíceis. Esses dos últimos dias aqui, Paulo está falando de uma realidade escatológica, como nós falamos. Mas existe alguma confusão, algumas pessoas se perdem um pouco no que são esses últimos dias, porque elas pensam assim: ok, essa lista que nós estamos vendo aqui, egoístas, avarentos, orgulhosos, conheço muita gente assim, tem muita gente assim, e esse mundo está assim, então nós estamos vivendo os últimos dias agora. Né? De certa forma, sim, estamos vivendo os últimos dias. Esses últimos dias, estamos fazendo parte desses últimos dias. Só que Paulo está escrevendo para Timóteo, lembra? É a primeira análise. Paulo não estava dizendo: olha, Timóteo, estou escrevendo para você agora, mas isso aqui só vai acontecer daqui a 2000 anos. É uma profecia. Agora fica tranquilo que não teremos esse problema. Não é isso. Veja que não é. Note. Você que está estudando com contexto, essa é a parte boa de estudar com contexto. Nós estamos estudando a primeira carta, a segunda carta, capítulo por capítulo. Você já sabe qual é o contexto. De essas pessoas aqui, olha só o que ele diz. Eu vou me adiantar um pouco para você entender. Preste bem atenção. Eu vou me adiantar e você vai entender melhor. Olha só o que ele fala no versículo 5. Olha a interpretação de texto aqui. No versículo 5. Tendo forma de piedade, esses camaradas aqui, orgulhosos, sem afeição, implacáveis, caluniadores, esses caras aqui, eles têm uma forma de piedade. Eles parecem cristãos, nesse caso, parecem bons religiosos, eles têm uma forma de piedade, mas eles negam o poder dela. Eles têm uma forma de que estão no Evangelho, mas eles negam o Evangelho, certo? Olha só. E ele diz: fique longe também destes.
Fique longe, Timóteo, dessas pessoas. O que está claro aqui, quando lemos o versículo 5, que era inclusive para aquele momento. Como que Timóteo vai ficar longe daqueles homens se é uma coisa que é daqui a 2000 anos para frente? Preste atenção. Então, quando a pessoa lê, não, últimos dias é agora. Últimos dias é o ano 2026. É só isso. Paulo profetizou lá que seria assim. Ela não está sabendo interpretar texto, porque o versículo 5 está dizendo, fique longe deste. Este problema aqui era real, local, em Éfeso. Não só em Éfeso, né? Mas na humanidade, desde aquela época. Então, últimos dias se refere a partir do momento da igreja. Isso nós vimos em Atos e também na carta aos Hebreus. Últimos dias se iniciou ali, e ainda nós estamos nos últimos dias. Até que haverá o último dia, o dia D, o dia do juízo. Aí acabou. Esse período da igreja faz parte dos últimos dias. Já estudamos isso um pouco mais profundo antes. Falei que ia ser resumido, acabei não sendo tanto, mas vamos lá. E tempos difíceis. Então, que tempos difíceis são esses? Nesse caso aqui não é terremoto, tsunami, tempos difíceis. Nesse contexto que nós estamos acompanhando, você é inteligente, você tem acompanhado aqui esses versículos, você leu já esses contextos, que tempos difíceis são esses? Ele vai responder, porque ele fala pois no versículo 2, não é? O que são esses tempos difíceis para Paulo? O que ele está querendo dizer? Ele fala, olha, sobrevirão tempos difíceis. Você pensa, mas como assim tempos difíceis? O que significa? O que são esses tempos difíceis? Ele vai explicar no versículo 2. Pois, nós já lemos. Pois, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Então, essa qualidade de pessoas, esses tipos de pessoas, esses tipos de vícios que nós falamos, lista de vícios, isso causa os tempos difíceis. Então, tempos difíceis aqui tem a ver com qualidade do ser humano, tipo de ser humano, de sociedade. E nós conseguimos enxergar isso tranquilamente. Só não pense que é de agora. Só não pense que isso começou agora, porque isso nós estamos vendo que já acontecia na época de Paulo, acontecia em Corinto, acontecia em Éfeso, em tudo quanto é lugar. Por quê? Por quê? Esses vícios, esse veneno, esse vírus, se chama natureza humana caída. O ser humano, lembra de Caim? Você já vê isso lá em Caim, lembra de Noé, as filhas de Noé? Lá atrás em Gênesis. Lembra do dilúvio, Sodoma e Gomorra? Lá atrás. Esses vícios, esses problemas, isso não é de agora, não pensa que é de agora. E esse veneno, posso dizer para você, talvez seja chocante isso que eu vou falar, mas é bíblico. Esse veneno está em nós, na nossa natureza humana. Nós somos transformados, nós somos redimidos, nós cremos em Jesus, mas vai dizer que você é santo. Vai dizer que você já alcançou a perfeição. E você está, olha, eu estou tranquilo, Tem gente que é assim, fala que é isso. É uma mentira enorme, uma hipocrisia. Todos nós. Quando você quiser acusar o irmão, fazer um comentário de algum membro da igreja, olha, aquela pessoa ali não está vivendo muito o evangelho. E você, será que você é tão perfeito mesmo? Mas aquela pessoa ali, ela não está sendo um bom cristão, um bom crente. Será que você é tão bom cristão mesmo? Então, quando nós formos analisar as pessoas, comentar sobre as pessoas da igreja, aquele irmão não estão amando o suficiente. E você está? Você está amando? Porque o amor não é para ser cobrado, o amor é para ser oferecido. Você não está aqui para ficar cobrando quem ama, quem não ama. Tem que ser amado. Não me amou muito bem. Você está aqui para amar as pessoas. Você. Não ficar, aquele não me amou, aquele não me amou, aquele não ama, aquele ali. Eu quero amor, preciso de amor. Não. Jesus não falou, procure amor na igreja. Jesus não falou. Procure pessoas que te amam. Fique apontando, aquela igreja não tem muito amor, aquela igreja, aquele irmão é hipócrita. Não. Procure no evangelho. Você tem que amar, não tem que depender de cobrar amor dos outros. Quando você diz para mim que alguém não te ama, não te amou, e que alguém não tem paciência, misericórdia, longanimidade, graça, eu penso na hora. E você, hein? Não falo, tá? Eu só penso.
Você está falando que eu estou pensando nisso, que eu estou pensando. Vou falar. E você? Porque Jesus não te chamou para procurar amor e para acusar as pessoas de não ter amor. Jesus te chamou para amar. E o que você está fazendo? Ah, a igreja é falsa, a igreja é hipócrita, fulano é assim, pastor é assim. E você? Está fazendo diferente ou está só acusando as pessoas e avaliando as pessoas? Ah, é que eu tenho um amormômetro aqui que eu fico avaliando na minha prancheta. Aquele? Aquele? E você? Jesus quer saber de você. Como está o seu amormômetro? A sua graça, a sua misericórdia? Você vai continuar a vida toda só acusando os outros de não amar, não sou amado? Esta lista de vícios aqui, será que a gente não tem nada? Será que olhando aqui, egoístas, será que não somos egoístas? Será que não somos avarentos? E você? Será que não somos orgulhosos? Eu não vou ficar pensando em quem é orgulhoso aqui, quem não é. Eu quero pensar se eu tenho orgulho ou não. E o que eu tenho de matar, o que eu tenho que me transformar aqui pelo poder do Espírito Santo, pela palavra do orgulho. Eu tenho que me desfazer desse orgulho. Eu não quero ficar analisando aqui com o meu orgulhômetro quem aqui é mais orgulhoso ou não. E eu tenho que analisar a mim. E tem pessoa na igreja que ela vive de ficar analisando os outros. É aquela pessoa, né, com uma trave no olho. Ah, tem um cisquinho no seu olho com uma trave. Não é? Jesus falou isso, hipócrita. Fica olhando para os outros. Olha para você, Jesus chama de hipócrita. Quando você fala de alguém, aquela pessoa, ela não tem amor, não tem graça. E você? Jesus falaria para você, e você? Você está olhando para o cisco no olho do irmão do outro, e você com uma trave no seu olho, com uma madeirona desse tamanho no olho, preocupado com o olho dos outros? Jesus te falaria isso, ele falou isso. Muita gente não congregaria com Jesus também, aí me magoou, essa palavra não foi tão boa. E não congregaria com Jesus também, não ficaria ali com ele, porque Jesus falava umas coisas, umas verdades. Então, será arrogantes? Pessoas arrogantes? Será que nós temos alguma arrogância em nós? Temos que avaliar. Em vez de sermos especialistas e muito bons, uma grande perícia de encontrar arrogância nos outros, será que a gente tem essa capacidade de olhar a arrogância para nós? Porque os fariseus não tinham. Os fariseus eram bons mesmo de avaliar e acusar as pessoas. Mas Jesus tinha que apontar para eles e mostrar para eles a arrogância deles, porque eles não eram capazes. Eles eram capazes de avaliar os outros. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Será que não somos ingratos? Ingratos em relação aos irmãos, ingratos em relação ao ministério, ingratos em relação à igreja, ingratos em relação a Deus. Será que não somos ingratos? Pensa se você tem algum tipo de ingratidão ou não. Ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores. Aqui acho que dá para analisar que ninguém aqui faz calúnia, né? Somos uma igreja pequena, a gente olha assim, graças a Deus, estamos vivos. Não tem caluniador aqui, imagino, né? E a gente sabe que quem gosta de caluniador é o diabo, né? Que são ferramentas poderosas da mão do diabo. Imagina que você vai analisar, se autoanalisar, e você não tem, né, feito calúnia. Acho que aqui é até mais fácil, né? Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. O Judas, né? Judas, nunca sejamos Judas. Nunca, põe na sua cabeça, nunca vou ser Judas. Nunca vou deixar o diabo me usar para atrair a igreja, para atrair o ministério, para atrair os irmãos, para atrair Deus, para atrair o Evangelho, para atrair Jesus. Atrevidos, convencidos, em vez de convertido, né? Convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esses eram aqueles tipos de pessoas dos últimos dias. E nós? E faz parte dos tempos difíceis. E nós? Será que nós somos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus? O que significa isso? Vou te perguntar no final. O que você acha que são? O que significa isso? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que prazeres? Aí temos que avaliar. Isso cabe uma interpretação, uma reflexão, né? Defina prazeres. Vamos pensar nisso. Onde eu invisto mais? Onde eu invisto mais? Nos prazeres ou nas coisas de Deus? No reino de Deus está em primeiro lugar como prioridade? Ou os prazeres estão em primeiro lugar? Meus desejos, meus sonhos, meus projetos? Porque é um tipo de prazer também. É um tipo de prazer também. Você tem uma ideia? Eu tinha muito prazer no trabalho. É esquisito isso, né? Parece coisa de doido. Mas ninguém gosta de trabalhar. Você sabia que eu era chamado de workaholic? Não sei se existe esse termo ainda. Eu adorava trabalhar.
adorava, mas no sentido de adoração mesmo, talvez. Era como se fosse meu Senhor, minha vida, minha tudo. Eu trabalhava 15 horas por dia. E assim, eu ficava triste quando domingo eu não podia trabalhar. É sério. É estranho, né? Para quem gosta de trabalhar tem que ser doido, né? Então eu era muito doido mesmo. Porque eu gostava de trabalhar. Isso não é normal. Eu não sei, acho que não é normal. Não sei. Eu tenho que confessar meus pecados. E Deus me libertou. Eu não tenho uma recaída de vez em quando. Mas continue orando, né? Eu quero trabalhar, quero ler, quero escrever, quero fazer texto, quero às vezes, e aquilo às vezes dá uma, né? Depois o corpo não aguenta, a mente não aguenta, tem estafa, tem um monte de nome. A Tati sai o nome da psicologia dela lá, como é que são, mas eu já tive até problemas de muito trabalho. Então, mas esse prazer que vem do trabalho, esses prazeres que nos afastam de Deus, que não fazem bem para nós, que não tem um equilíbrio, não tem uma ponderação, muitas vezes são amigos, são prazeres que nós colocamos acima de Deus. E aí vem a idolatria. Gente, idolatria é isso. Tem gente que pensa que idolatria é só aquilo que Deus condena, desde Gênesis até Apocalipse. Gênesis fala de idolatria, vai até o final, Apocalipse de idolatria. Né? Aí fala muito sobre a idolatria óbvia, que não há necessidade de explicação, que é adorar imagens, objetos, escultura, coisas que é óbvio, né? Que são objetos de adoração. Você coloca aquilo acima de Deus. Você tem Pai, Filho e Espírito Santo, você tem a Trindade, tranquilo, e as pessoas colocam aquilo acima de Deus, ou parecido com Deus, ao lado de Deus. Isso é uma forma de idolatria que a Bíblia condena. Mas tem muita gente que coloca outras coisas como ídolos. Tanto é que a Bíblia fala sobre amar o dinheiro, ter dois senhores, lembra? As riquezas é um tipo de senhor. Jesus falou, você não pode amar a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Então, as riquezas são um tipo de ídolo. E você pode colocar aquilo acima de Deus. Os prazeres nós estamos vendo aqui também. Então, temos que pensar. Será que essas coisas são mais importantes, estão sendo mais importantes? Para esses homens eram. E aí voltamos para o contexto de Éfeso depois da aplicação. Mas olha só o versículo 5. Apesar de eles serem assim, de eles ter tudo isso que nós vemos, caluniadores, traidores, olha só o que eles tinham. Forma de piedade. Você olhava para eles, que pessoa piedosa. Eles tinham, eu não sei bem como era essa forma de piedade. Mas era aparência de piedade, era jeitinho de piedade, era fala mansa de piedade, falinha. Sabe pessoas que têm uns jargões assim, eu já vi, eu acho suspeito muito de gente que fala esquisito. Você vai falar com a pessoa, meu irmão, a paz do Senhor, ele muda a voz, porque nós estamos aqui, porque na causa... Fica falando umas coisinhas, umas palavrinhas, assim, um evangeliquez estranho, não é uma linguagem normal. Eu já acende o red flag, eu já fico todo preocupado. Conversa normal, fala normal. Quem está falando querendo parecer piedoso, querendo parecer com uma linguagem estranha? Eu comentei aqui, um rapaz vai falar, um dia poderei visitá-lo em sua residência. Que negócio é esse, rapaz? Que coisa esquisita é essa? Meu irmão, porque Deus, e tal. E aí você fala com a pessoa fica falando Deus o tempo todo, e você vê que não tem contexto para aquilo. Eu fico muito preocupado. Porque essas pessoas que ficam tentando demonstrar piedade, tentando o tempo todo te convencer que é espiritual, são as pessoas mais perigosas. Pessoas querendo provar para alguém alguma coisa, são as pessoas mais perigosas. Eu não tenho que provar para ninguém, querer convencer você de que sou espiritual. Ficar aqui mudando a minha voz, meu jeito de falar, minhas palavras. Não, eu estou ali embaixo, depois daqui, eu sou o mesmo lá, o mesmo aqui. Que negócio é esse? De aqui eu sou mudo a voz, fico no tal, chego lá, eu sou outro, lá fora eu sou outra coisa. Que negócio é esse? Aí vai falar, não fala normal, fala umas palavras esquisitas, estranhas. Tomemos cuidado, eles tinham forma de piedade. E você não vai acreditar, falando nisso, você não vai acreditar. Tem gente que gosta e cai nessa. Esse aí, olha, é o homem de Deus. Olha, espiritual, olha como ele fala tão esquisito, né? Esse aí.
Olha como tem unção, tem uma tal de unção que até hoje não achei na Bíblia, que no sentido diz, até hoje, toda hora eu procurar, cheio de unção, eu vou lá de novo procurar. Eu estudo de novo, eu não sei o que é, mas aí fica falando umas coisas, olha só, um profeta, tem unção, homem de Deus, também tem bispa agora, né? E as pessoas gostam. Aí você vem falando normal, fala da palavra, a pessoa normal fala normal, esse aí não tá com nada. Ele não dá aquela saudação, como está, minha irmã, que a glória e a paz do Senhor e tal, e faz aquela coisa toda. Você, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Não é crente. Não tem, né? Não tem aquilo que eu aprendi que o homem de Deus tem que ter. E a pessoa passa a não te ver como uma pessoa, uma autoridade eclesiástica, uma pessoa que foi chamada por Deus, porque você não fala esquisito. Porque ela aprendeu que tem que ser daquele jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso, é a forma de piedade. E essas pessoas sabem que assim elas vão controlar pessoas, vão enganar pessoas, e essas pessoas aprendem que isso é o padrão certo. Então, quando não tem esse padrão certo, não se encaixa e ela fala, esse aí não é um homem de Deus. Isso é perigosíssimo. Essa forma de piedade, essa aparência de piedade. O que a Bíblia diz, é isso que você tem que analisar. Analisar texto bíblico e ver onde se encaixa. Analisar a pessoa, os frutos, o que ela faz, o que ela tem feito, o sacrifício que ela tem feito pelo Evangelho, o quanto ela se dedica, o quanto o pastor se preocupa pelas ovelhas. Eu estou aqui, estou preocupado com você ou não? Eu estou aqui, o que eu estou pensando quando eu penso em você? Qual que é a minha preocupação? Qual que você pode pensar? Eu tenho que olhar para a igreja nos olhos e desafiar. O que será que a igreja, quando olha para mim, e pensa que eu estou preocupado, quando eu penso em você, qual é a minha preocupação? Posso me dar mal com a pergunta, mas eu tenho que pensar. Eu gostaria, sabe o que eu penso? Eu quero você mais próximo de Deus, mais próximo de Jesus. Eu quero você estudando a palavra. Eu quero você adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu quero você aqui em comunhão, todos falhos, todos limitados, pecadores. Somos aqui, nós somos igreja, estamos juntos, vamos orar uns pelos outros, vamos amar uns aos outros, vamos buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E eu vou te empurrar para isso. E eu vou te encorajar para isso. Às vezes você é chato. Às vezes você nem se fosse tão simpático, você pode nem gostar muito de mim por essa razão, mas eu não vou conseguir ser aquele cara de forma de piedade, de ficar falando o que você quer ouvir e fazendo uns negócios abracadabra. Ai, pastor legalzão, não vou conseguir ser. Sabe, você lembra dos professores? Professor numa universidade, tem aqueles professores que são legais, que você não tem que fazer avaliação, você pode faltar, você pode sair da sala, quem foi na universidade que sabe, e o professor dá presença para você assim mesmo e dá nota para você até, porque ele quer que você não faça nada e você não dê trabalho para ele. Então você não dá trabalho para ele, você quer a nota e você vai passar do mesmo jeito, ele vai avaliar e ele facilita a prova, ele dá um pontinho a mais, não passou, toma aqui meio ponto, toma aqui um ponto. Você sabe que existe isso, né? Sim. No final você pega um diplominha, você queria o diploma, ganhou um diploma, ele queria que você não fizesse trabalho, você não deu, os dois saíram ganhando. Em tese, né? Em tese. E tem aquele professor que não sei porquê, eu tive assim, tanto na graduação como nas pós-graduações, professores, você vai aprender, senão você não vai passar, você vai ter que estudar, vai ter que pesquisar, e pega no pé, e você não passa nem por um milésimo de ponto, você tem que passar mesmo. É um professor chato, conhecido como chato, não é popular, muita gente não gosta dele. Ele quer se tornar um bom profissional, um bom aluno, é bom para você, mas você não gosta dele. Eu sou o professor chato. Eu sou o professor, eu assumo, eu reconheço, eu sou o professor chato, não sou legalzão. Então eu vou ficar te empurrando assim. Eu sei que não sou popular, sei que muita gente não vai gostar, não gosta, mas eu vou empurrar você para Jesus, eu vou empurrar você para o reino de Deus, eu vou empurrar você para a palavra. Eu não vou trazer você para mim. Ai, gosta de mim, eu tenho poder, porque eu sou santo, porque eu sou melhor que você. Você não vai ver que eu não vou fazer isso. Eu vou dizer, eis o Cordeiro de Deus, é necessário que eu diminua e ele cresça, eis o Cordeiro de Deus. Eu vou te empurrar para Jesus. Se estiver saindo por ali, eu vou pegar o cajado e vou puxar você, vai para Jesus. Sei que não é simpático, sei que não é, mas eu vou fazer isso. Continuando, e eles no versículo 5, negando o poder dela. Então eles têm a forma de piedade, mas eles negam o poder dela. E Paulo diz para Timóteo, fique longe destes. Fique longe destes. Por que Paulo tinha que aconselhar Timóteo a ficar longe?
como que esses caras andavam na igreja, para Paulo falar para Timóteo, esses caras, fique longe desses caras. Não vou ter comunhão, não quero. Versículos 6 e 7. Pois entre estes, nós já falamos, né? Quem são? Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só isso aqui. Entre estes, no versículo 6, entre estes, os camaradas que nós estamos falando, os tipos de pessoas lá, né? Esses são os falsos mestres e tal. Esses têm forma de piedade. Entre estes se encontram, tem um grupinho dentro desse grupo, tem um outro grupo, certo? Dentro dele tem um outro grupo que eles são especialistas numa coisa. Eles têm habilidade. Que habilidade que eles têm? Eles conseguem fazer uma coisa. Olha só, eles se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas. São especialistas nisso aqui. Já pensou? Eles se especializaram nisso. Primeiro, como eles faziam? Como eles conseguiam cativar? Você sabia que uma das definições da sociopatia, não vou dizer definições, mas um dos comportamentos do sociopata, que tem bastante coisa, uma das características do sociopata é que ele fala exatamente o que você quer ouvir. Ele é especialista em falar exatamente o que você quer. E ele consegue personificar, ele consegue incorporar um papel, sabe, o personagem, e faz assim, ele é um ator, ele consegue se transformar, e você olha para ele e fala, esse cara, ele é isso mesmo, porque ele consegue. E esses caras aqui, e vocês devem ter visto por aí, ele fala mesmo de Deus, ele fala da glória de Deus, Deus assim, mas sem medo, sem temor de Deus, sem nada. Não, um camarada desse não pode estar mentindo, não é possível, isso aí é de Deus. Não. Ele não tem temor nenhum disso, ele é especialista nisso, e a Bíblia mostra. Esses caras aqui, eles eram especialistas, olha só, eles conseguiam cativar mulheres tolas. Como que eles cativavam essas mulheres? Pensa, a Bíblia não diz, mas como eles cativavam essas mulheres? Será que elas eram corrigindo, mostrando a palavra, mostrando o Evangelho, falando de Jesus, exortando, seguindo a doutrina apostólica que Paulo ensinava? Porque Paulo às vezes não era muito popular, você sabe disso. A gente lê os textos dele e a gente dá para saber o porquê. Como que eles cativavam essas mulheres? Pensa, lembra que eu falei da aplicação? Já vai pensando aí, a gente pode conversar mais tarde. Então, eles conseguem cativar mulheres todas sobrecarregadas de pecados que são levadas por todo tipo de desejos. Aí o versículo 7 diz algo interessante, que essas mulheres estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Elas estavam sempre aprendendo. Eu tenho que aprender, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que aprender. Mas estão sempre aprendendo, estão aprendendo, mas não chegam ao conhecimento. E essas mulheres estão sendo manipuladas. Agora vem a aplicação. Que espírito é esse, hein? E eles tinham um perfil específico, né? Mulheres tolas. Defina mulheres tolas. É ao contrário de mulheres sábias. Amanhã vocês, mulheres, em nome de Jesus Cristo, vocês estarão no estudo sobre Provérbios, que fala exatamente de mulheres tolas e mulheres sábias. E você, se você puder, se for possível, você estará em um dos dois horários, de manhã ou à noite, falando sobre ser mulher tola e ser mulher sábia. Porque o diabo é especialista em cativar mulheres tolas. Ou não. Está aqui. Mas como faz para não ser tola? Estude a palavra. Viva a palavra. Você não será tola, você será sábia. Mas tem pessoas aí, você pode ver, você vê inclusive nas redes sociais, porque o algoritmo manda, né? Eu tenho as páginas aqui da igreja, as coisas quando lá, o algoritmo manda, você vai ver mulheres, inclusive,
pessoas, não sei se chama de líder espiritual, pessoas que estão desenvolvendo ministérios com foco na mulherada. Não sei se você já notou. Você olha assim, você vê ali só mulheres e tal, uma coisa meio mística, nada de ensino da palavra de Deus, uma coisa muito esquisita, e eles são especialistas em cativar. Não é ensinando a palavra, não é mostrando Jesus que eu diminui e ele cresça, falando coisas, fazendo coisas ali, as mulheres ali cativadas. Será que tem sabedoria ali? Então isso é antigo, tá? Por isso que eu falo. As pessoas, isso é novo, o diabo está fazendo agora. Ele teve a ideia e de repente ele falou, não é, isso é antigo. É desde lá atrás. Versículo 8 e 9. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Quem são esses camaradas Janes e Jambres? Temos uma pista, porque no versículo 8 ele fala que esses caras aqui, eles resistiram a Moisés. Mas eu estudei ali o Pentateuco, né? A partir de Êxodo, obviamente. Está falando de Moisés, eu estudei Moisés ali, e não lembro de Janes, não lembro de Jambres. É interessante, né? Porque esses Janes e Jambres, eles estão em Êxodo, capítulo, nós não vamos lá agora, mas no capítulo 7 ao 9, eles são aqueles magos que resistiram a Moisés, no faraó, lembra? Das artes mágicas que eles faziam, fizeram oposição a Moisés. Então ali, da cobra, da serpente, aquelas coisas lá que a gente já estudou, que as crianças estudaram agora em Êxodo, são aqueles homens. Só que lá não tem Janes e Jambres. Se você lê Êxodo, não tem esse nome. A primeira vez que eu li isso aqui, não sei quantos anos atrás, 99, sei lá, eu via em Êxodo, mas não tem Janes e Jambres. Eu ficava naquela, mas como assim? E voltava. Depois eu fui entender que é a tradição judaica que dá esse nome, que eles tinham, a tradição, eles davam alguns nomes, não sei se são reais ou não, mas as tradições, eles nomeavam até as pessoas. Então, aquele cara vai chamar Jambres e aquele cara vai chamar Jambres. Então, era como se fosse o nome deles, porque eles davam esse nome das tradições judaicas. Então, obviamente, eles conheciam os judeus, os nomes são esses, mas muitas vezes eles nomearam aqueles homens. Mas também podem ser nomes reais, nós não sabemos. Mas Janes e Jambres aqui são aqueles magos do faraó. Vamos avançar um pouco, por causa do tempo. Vamos ler versículo 10 e 11. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, porém o meu Senhor me livrou de todas elas. Então, Paulo está falando para Timóteo, você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, mas você, ele estava falando de quem? Daqueles caras, né? Olha, aqueles caras lá, eles são assim, mas você, aí ele volta para Timóteo, você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, mas não só o ensino, a minha conduta. É óbvio que a igreja está me avaliando aqui, eu estou ensinando e a igreja está me avaliando a minha conduta. Será que esse camarada aí é dedicado? Será que esse camarada está preocupado com as ovelhas? O que esse cara quer? Tá certo, tem que pensar mesmo, tem que avaliar a conduta, tem que avaliar a intenção, o propósito. Tem que avaliar e continue avaliando e está muito certo. Um dia eu partindo para Jesus, que não sei quando, outra pessoa estará no meu lugar, e eu ficarei muito feliz se você continuar avaliando isso. Agora, cuidado com os mestres de internet que você não conhece e não sabe a conduta. Cuidado com as pessoas que você não conhece que estão ensinando coisas, porque você não tem como avaliar. E acredite, tem mais coisa ruim do que coisa boa, acredite, porque eu sei. Então, muito cuidado. Então, há vários videozinhos que a gente faz, que a gente compartilha lá, pelo menos você me conhece, de repente você, não gostei, você para. Mas enquanto vocês tiverem ali alguma confiança, eu vou produzir mais alguns vídeos para você assistir, eu já falei. Quantidade de views que eu quero? 30. 20, 30, porque eu sei que todo mundo da igreja assistiu. Eu quero, minha preocupação são vocês, não são os outros, não é a rede, não é viralizar.
Então é isso, eu analiso lá quanto tempo estão assistindo, tá? Os cliques eu analiso. Você vê que eu já fiz o teste aqui, né? Mas a minha preocupação é essa, avalie a conduta de quem está ensinando. Então, é isso. E ele fala também, nós lemos aqui de Antioquia, Icônio, nós já estudamos isso, essas perseguições também no livro de Atos, né? Versículo 12 e 13. Na verdade, todos os que querem servir piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha só, nós já estamos encerrando por aqui. Nós vamos encerrar esses dois versículos aqui, 12 e 13, e vamos deixar o resto para o próximo domingo. O restante para o próximo domingo. Pensei que ia conseguir, mas desconfiei até que não ia. Mas eu disse, não, são 17 versículos. Mas vamos lá, vamos encerrar no 12 e no 13. Aí domingo que vem, você estará conosco em nome de Jesus Cristo, nós terminamos aqui. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como assim? Olha essa afirmação. Todos, tem todos. Os que querem viver como? Viver piedosamente em Cristo Jesus. Tem como você, nesse caso aqui não é uma forma, não é aquela questão de parece, está no meio ali do evangelho, mas não é verdadeiro, não é forma de piedade, é piedade mesmo. Piedade é o evangelho, tá? É a vida com Deus, é a comunhão com Deus, é o relacionamento com Deus, é viver o evangelho, isso é piedosamente, isso é piedade. Hoje piedade, você sabe, você fala piedade, muita gente pensa em dó, né? Dó, piedade confunde. Mas piedade, nesse contexto, não é isso. A vida piedosa é ter uma vida sincera diante de Deus. É mais ou menos isso, tá? Obviamente tem outras definições, tá? Mas pensa assim que é mais fácil, tá? Então, olha só. Todos os que querem viver piedosamente, essa palavra é importante, em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo está dizendo isso. O Jesus perseguido, um apóstolo perseguido, todos os apóstolos perseguidos. Timóteo foi e vai continuar sendo perseguido. Vamos pensar nisso. Então, quando você tem muita amizade com o mundo, muita facilidade, você consegue ser cristão de verdade, e você não vê nenhum tipo de dificuldade, é estranho. É estranho. Ninguém vira a cara para você, ninguém te rejeita, você fala de Jesus, você é de Jesus, você não faz o que o mundo faz, e você não tem nenhum problema com isso, ninguém discrimina você, ninguém te rejeita, ninguém te olha torto, é estranho. É estranho, porque historicamente não é assim. Historicamente não é assim. Então, se você consegue, às vezes, se dar muito bem no mundo, no mundo eu me dou muito bem, na igreja não consigo, avalie isso. O pessoal na igreja cheio de problema, aquele não gosta de mim, aquele não gosta. Eu não gosto disso, aquele não gosta de mim, eu não gosto daquele. Aquele tem problema, aquele não ama, aquele não sei lá, e aquele é copo, e aquele não é lá. E vem na igreja só vê problema. Aí sai lá fora, todo mundo é bom, aqui eu me sinto bem. Aí ela gosta, cheia de amizade pra lá. Estou feliz, ela tira selfie. Olha, agora eu estou feliz. É estranho, por que fora da igreja você se dá tão bem nas trevas e dentro da igreja você tem alguma dificuldade? Tem que rever isso aí. Paulo está dizendo para Timóteo que todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Versículo 13. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então tem os perversos aqui no versículo 13 e tem os impostores. Esses perversos, nós já vimos a lista lá, do versículo 2 a 4, aquele monte de gente lá, né, egoístas, avarentos, orgulhosos, né, arrogantes e tal, são os perversos. E tem os impostores. Os impostores que nós vimos também, que fala, entre estes, aqueles que conseguem cativar mulheres todas, aqueles são os impostores. E você não vai acreditar, agora vamos encerrar aqui. E você não vai acreditar, ou talvez vai acreditar. Você sabia que tem gente que gosta mais dos impostores do que os verdadeiros? É verdade. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fundou a igreja em Corinto. Ele tinha cicatrizes, muitas cicatrizes. Já viu aqueles filmes que o herói lá, o mais importante lá do filme, lá, tira a camisa e é cheio de cicatriz, é cheio de cicatriz e tal? Então, Paulo era assim.
E ele falava, as minhas cicatrizes. Era naufrágio, foi linchado até parecer que estava morto. Ah, morreu, está morto, dado como morto, mas não estava morto, linchado. Era todo quebrado, ele foi esmiuçado, Paulo. Para fundar a igreja em Corinto sob sangue. Aí fundou a igreja cresceu. Aí quando a igreja cresceu, tá, começou, aí chegaram os camaradas lá, sou apóstolo também. O que uma pessoa inteligente pensa? Opa, peraí, Paulo, somos apóstolos. Aliás, sou mais apóstolo que o apóstolo Paulo. Eu tenho mais um santo que Paulo. Olha como eu falo, ele falava, mas faço coisas, Paulo não faz. Eles eram chamados de super apóstolos. Nós vamos estudar Coríntios aqui. Super apóstolos. Paulo fala, super apóstolos. Você não vai acreditar. Aí você olhava para Paulo e olhava para esses caras. Você acredita que o pessoal fala, pensando bem, eu gosto mais dos super apóstolos. É mais apóstolo mesmo que apóstolo Paulo. Eles ignoravam toda a trajetória, tudo o que Paulo sofreu, que não queria dinheiro de ninguém, não queria enganar ninguém, não queria manipular ninguém. Ele queria levar as pessoas para Jesus e para o céu. Os outros não. Os outros pegavam dinheiro e arrancavam dinheiro, manipulavam, faziam misticismo, faziam um monte de coisa estranha. E o pessoal, acho que eu gostei mais desses. E escolheram. Sabe o que é isso? Natureza humana. Aquela que escolhe Barrabás. Aquela que escolhe Barrabás e fala, crucifica Cristo. Aquele veneno pode estar em nós. Aquele vírus pode estar em nós. Na nossa natureza humana. E nós temos esse risco. Sejamos inteligentes, analisemos a conduta. Quando você ouvir alguém falando de Deus, porque Jesus, analise, cuidado. Não é porque falou de Deus que é de Deus, não é porque falou o nome de Jesus que é de Jesus. Não é porque falou a Bíblia ou fala de teologia, quer dizer, quem é essa pessoa? Qual é a conduta dela? Qual é a trajetória dela? Quais são os frutos dela? Senão eu não quero nem ouvir. Eu vou ficar ouvindo quem eu não conheço, quem não sei da trajetória? Não. Eu tenho que saber da trajetória. Senão eu não vou nem perder meu tempo, gastar aquilo. Não, aqui o negócio tem um filtro aqui para eu ouvir, aqui tem um filtro aqui. Eu sou exigente com quem eu escuto, muito exigente. Quero saber da história, das marcas. Então, igreja, eu sei que a igreja me analisa e continue me analisando, mas vamos analisar, esse falou isso, o que essa pessoa faz, o que ela já fez pela obra, o que ela já fez pelo ministério, o que ela já fez por Jesus, quanto ela já sofreu, já renunciou. Analise. E essa pessoa aqui, você tem que analisar, seja inteligente. Vamos encerrar aqui e vamos continuar então os próximos versículos no próximo domingo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela palavra que foi lida e foi estudada. Senhor, estes textos de Paulo que estamos terminando aqui, o apóstolo Paulo, teu servo, nosso irmão, escrevendo para o nosso irmão Timóteo, e que essas palavras, nessa epístola pastoral, nesse momento tão importante para Paulo, as últimas palavras do nosso irmão Paulo, escrevendo sobre lágrimas muitas vezes, ali para o nosso irmão Timóteo, naquela situação em Éfeso, que muitas vezes ele temia e tinha muitos receios e medos, que serve para nós também hoje.